software mesmo. Então, demorou. Linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação é uma linguagem de programação é o idioma de comunicação com o computador. A linguagem de programação de alto nível, ela é feita para que o ser humano entenda, né? Porque o computador, na prática, ele entende zeros e uns, que são os códigos binários, e tudo para o computador é uma instrução binária. Porque lá no processador tem um monte de componentes bem pequenininhos que são os transistores, e esses transistores eles passam ou não corrente elétrica, né? E quando passa corrente, ele tem o valor 1, quando não passa corrente, ele tem 0. Então, combinando, tipo, milhares, uma quantidade gigantesca de transistores, eu consigo representar muito código binário com zeros e uns. E aí, acima do 0 e 1 do binário que o computador entende, eu tenho linguagem de máquina, que é o assembly, né? E algumas outras. E a linguagem de máquina é um conjunto de instruções que se dá ao processador para ele fazer alguma coisa. Então, tipo, reserva um espaço na memória, aloca um número nesse espaço da memória, faz algum tipo de operação. Isso é a linguagem de máquina. É a que é interpretada diretamente pelo processador nas suas unidades lógicas, né? E ela que é o mais baixo nível que a gente costuma trabalhar. Subindo um pouco mais o nível, eu tenho as linguagens de programação que a gente tem contato. E aí, dentro dessas linguagens de programação, tem duas classes principais que vale a pena a gente mencionar aqui: as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. Né? Linguagem compilada é tipo C, C++, Java, C Sharp. Essas linguagens compiladas são aquelas que, antes da execução, quando eu crio o meu código, eu compilo ele, ou seja, eu transformo ele, que está em linguagem C, numa linguagem que eu entendo, em linguagem de máquina, que é assembly. E aí, essa versão compilada, que a gente chama de binário ou de executável, é executada pelo computador diretamente no processador. Então, a linguagem compilada, ela tem uma vantagem de eficiência muito grande, porque você transforma ela em tempo de desenvolvimento, em tempo de compilação, e já deixa totalmente preparada para a CPU executar. E aí, na linguagem compilada, você também vai ter um pouco mais de liberdade para trabalhar como que esse binário final vai ficar para otimizar a execução no seu processador, né? Só que essas linguagens compiladas, como C, né, que geralmente é a base dos currículos aí de faculdade, a primeira linguagem que se aprende, é realmente a melhor opção, na minha opinião. Assim, eu acho que todo mundo deveria começar aprendendo C, né, para entender como manipula a memória, alocação de memória dinâmica, ponteiros, aprender a implementar as estruturas de dados na mão para entender bem como funciona. Só que não é uma escolha de propósito geral, né? Começar com C é muito bom para quem quer ser desenvolvedor e trabalhar com engenharia de software e tudo, mas não é a escolha ideal para quem é de uma área qualquer e quer aprender um pouco mais sobre dados ou quer mesmo trabalhar com dados de uma forma que é mais focada no negócio ou quer usar para automatizar qualquer coisa, porque vai ter muito mais trabalho e ter que aprender muito mais sobre computação. Então a escolha da gente aqui vai ser Python. E Python é uma linguagem interpretada. O que é uma linguagem interpretada? Uma linguagem interpretada é a linguagem que não tem essa etapa de compilação. Ela é interpretada porque ela é interpretada linha a linha. Então, quando eu executo, eu tenho um interpretador, que é um código, né? Tipo, é um programa que é escrito na mesma linguagem ou em outra linguagem. E esse código, ele é interpretado linha a linha. Então, quando o interpretador passa na primeira linha, ele entende o que é aquela sintaxe que está escrito, transforma em linguagem de máquina e executa. Vai para a próxima linha, entende, transforma em linguagem de máquina e executa e vai executando de uma vez só, linha a linha. Na compilação eu tenho sim um programa, mas ele vai e analisa o código inteiro e aí transforma esse código inteiro e executa. Então, tipo, um programa em C, quando ele tem algum erro, né, ele no momento da compilação, antes de eu rodar ele, o meu compilador, que é um programa, ele vai analisar o meu código, vai encontrar um erro,
ele não vai ser capaz de converter para código de máquina e vai lançar um erro de compilação. E aí eu vou identificar esse erro e vou alterar. Quando eu estou trabalhando com uma linguagem interpretada, uma linguagem de script, ela é executada linha a linha. Então, se eu escrevo um código aqui que ele tem um erro na quarta linha, eu vou executar a primeira linha, a segunda e a terceira. Então, esse código aqui, ele imprimiria 4, que é o resultado de 2 mais 2, o olá mundo, e depois ele daria um erro de execução. E aí, é importante frisar e saber isso, porque na prática, na vida real, quando a gente está desenvolvendo com uma linguagem interpretada, eu posso escrever um código muito extenso de milhares de linhas e ter um erro muito pequeno lá na 900 e tantas. Esse erro só vai ser descoberto, eu só vou saber que esse erro está lá no momento que for executado. Então, se a sua aplicação está em produção e tem pessoas usando e eu subo um erro, eu tenho uma grande chance de subir esse erro de forma silenciosa. Por isso, principalmente, que é importante saber o que você está lidando com uma linguagem interpretada e quais são as boas práticas que eu preciso seguir para garantir que eu vou conseguir desenvolver bem com ela. Então, uma das vantagens da linguagem interpretada é a portabilidade, né? Porque eu não estou traduzindo a linguagem direto para código de máquina uma vez, ou seja, se eu tenho um tipo específico de CPU com uma arquitetura, eu vou ter que ter um compilador específico para ela. A linguagem interpretada, ela tem só um interpretador. E aí eu posso conectar esse interpretador no tipo de arquitetura que eu tiver, onde ele estiver rodando. E aí eu consigo portar muito melhor essas linguagens. E é por isso que a linguagem da web, né, que é o JavaScript, é uma linguagem interpretada. É por isso que Python roda em tanta coisa, né? É claro que isso pode ser resolvido de outras formas, né? Tipo, Java resolve isso com máquina virtual, que é a JVM, né? Vale a pena ver um pouco como funciona o Java também. Mas a grande vantagem do Python, principalmente, é que a sintaxe dele, né, tipo, as regras da linguagem são mais próximas da linguagem natural. Python é uma linguagem fácil de entender, porque ela tem um conjunto de regras muito simples. É muito parecido com o inglês um pouco estruturado. Então, boa. Bora pro Jupyter aí, notebook, que é essa ferramenta de caderno de execução de Python. O Jupyter Notebook é uma ferramenta em que você consegue executar blocos de script em Python e já ter o resultado. E aí depois você consegue exportar essas execuções como se fosse um caderno. Então o Jupyter Notebook é uma das ferramentas mais utilizadas pelos analistas de dados, porque eu consigo carregar um dataset aqui, um conjunto de dados, manipular ele, fazer transformações, gerar gráficos, e aí depois eu consigo compartilhar esse caderno com todo o código que eu escrevi, todo o resultado que ele produziu e compartilhar com a galera de negócio, converter para PDF, converter para HTML, fazer qualquer coisa, manter de fato como um caderno, né? Então bora abrir o Jupyter aí. Todo mundo consegue abrir aí no Colab, Google, pá, suave? E aqui foi de boa. Boa, boa. Vou abrir aqui, eu só não Carai, sei mano. onde que eu vou. Colaboração aberta, novo caderno. Nossa, tô falando rápido que só a porra, né, velho? Eu não. Tá de boa. Pior que tá de boa, tá de boa. É, então demorou. Mas é isso, Eu mano. vou em É. colaboração aberta ou novo caderno? Mano, vai em novo Novo caderno. caderno. Novo caderno. Cria um novo caderno. Aí você vai ter algo mais ou menos assim, tipo, tenta dar um print Hello World aí, o clássico. Aí executa, ele tem que imprimir Hello World aqui. O bom do Jupyter Notebook é que ele já tem até umas libs, eu acho que ele já tem até o Pandas, ó, que é tipo Ele uma tem das libs mais bastante, pô. Ele tem usadas bastante pelos... lib, velho. Acho que ele tem as principais, se eu não me engano. Boa, tem NumPy, né? Eu uso bastante o Jupyter. Aqui, ó. Mas dá pra instalar coisa também, se você fizer porcentagem e der um pip install, você consegue instalar uma lib. Acho que é assim a sintaxe. Eu acredito que o meu deu certo aqui. Boa, foi? Aqui foi também, mano.
Boa, mano, fechou. Boa. Então no Jupyter aqui, tipo, a gente consegue executar Python, né? Tipo, é um ambiente muito fácil de começar a executar. E aí a primeira coisa que se faz é sempre printar alguma coisa, né? Então vamos imprimir alguma coisa na tela. Tipo, o que que é o print, né? O print é uma função que recebe um texto e ele imprime esse texto no terminal, né? Por isso que daí que vem o print, né? Tipo, ele imprime qualquer texto que você mandar aqui no terminal e ele é útil para a gente ver a saída do programa, para entender o que está acontecendo no meio da execução. O print ele vai ser usado sempre. Outro artefato importante, né, falando de stdio, né, que é o Standard Input Output, né, tipo entrada e saída padrão, que é o meio de interagir com o sistema operacional, né? Toda linguagem de programação vai ter uma biblioteca para interagir com a entrada e a saída padrão, que é a forma de ler e devolver informação para o usuário, né? Então, no Python, eu tenho o input para ler entrada. Então, se eu criar uma variável aqui, né? Tipo, eu defino uma variável só dando um nome para ela. Então, vou criar uma variável aqui, teste, e eu vou dar um sinal de igual, que é o sinal de atribuição, e eu vou atribuir a ela o input. E aí depois eu vou vir aqui e vou dar um print no meu teste. Se eu fizer isso e executar, ele vai parar e pedir para eu imputar alguma coisa, né? Para eu inserir ali o que ele uma linha de texto. Então eu vou escrever qualquer coisa aqui e vou dar enter e aí o que eu imputei ele printou aqui logo em seguida. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está chamando uma função. Uma função é essa sintaxe de palavra com os parênteses, né? Que é basicamente uma forma de chamar um bloco de código sem precisar escrever esse bloco de código explicitamente aqui. Então, quando eu chamo a função input aqui, eu estou executando o bloco de código que lê uma linha do terminal. Então, o input ele sempre lê uma linha inteira do terminal. Isso é importante. E aí o igual é o sinal de atribuição. Sempre que eu uso um igual sozinho, eu estou atribuindo. Então é o valor que está aqui à direita, eu atribuo na variável que está aqui à esquerda. Certo? Todo mundo consegue printar aí, tipo, executar de boa no Jupyter? Sim, aqui tá indo tranquilo. Boa. Então, bora falar de variáveis. Cara, as variáveis, elas são pedaços de espaço na memória alocados para valores. Tô dando essa definição aqui da minha cabeça, mas eu acho que faz bastante sentido. Uma variável, quando eu defino uma variável, eu estou dizendo para o computador que eu quero separar um espaço na memória para alocar algum valor ali. Em Python, definir uma variável é simplesmente pegar o nome da variável e atribuir alguma coisa. Então, se eu quiser salvar um valor, um número inteiro, eu vou criar uma variável número, vou botar um igual e vou colocar um número lá, por exemplo, número 10. Aqui eu atribuí um número inteiro, 10, a uma variável chamada número. Então, eu tenho um espaço na memória reservado para um inteiro que é nomeado número. E aí, toda vez que eu chamar esse número no restante do meu código, eu vou estar chamando esse valor 10. Então, a variável ela chama variável porque esse espaço na memória reservado, ele pode ser alterado. Ele pode ser alterado e atribuído outros valores. Então, eu posso declarar uma variável número e atribuir 10, e depois eu posso dizer que número vale 20, né? E aí, quando eu imprimir esse número aqui, eu vou ter o resultado de 20, certo? Então, em Python, funciona assim declarar um nome e atribuir um valor, porque Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. Vou puxar aqui. Python é uma linguagem de tipagem dinâmica.
O que isso significa? Em Python, quando você declara uma variável, ele dinamicamente define o tipo daquela variável. Então, se eu atribuir um número para uma variável, essa variável é um número, é um inteiro aqui no caso. Se depois eu pegar essa variável número e atribuir um texto, aqui com aspas, texto qualquer, um texto qualquer, essa variável vai deixar de ser do tipo número e vai passar a ser do tipo string, que é o tipo texto. Então, Python é uma linguagem de tipagem dinâmica porque ele consegue inferir o tipo da variável baseado no valor que eu estou atribuindo. E, além disso, Python é uma linguagem de tipagem fraca. Uma linguagem de tipagem fraca, ela te permite alterar o tipo da variável durante a execução. Então, além de ser dinâmica, ele infere o tipo da variável baseado na atribuição. Se eu atribuir um tipo diferente na sequência, né, na continuação do programa, o Python vai permitir. Ele vai alterar o tipo daquela variável porque esse tipo não é rígido, né? Ele não é um tipo forte. Em outros tipos de linguagem, como C, que são linguagens de tipagem forte e tipagem estática, antes de definir a minha variável, antes de declarar, antes de dar o nome nela, eu preciso declarar o tipo. Então, C, que é uma linguagem de tipagem estática, é uma linguagem de tipagem forte, ou seja, uma variável que é definida como um tipo, ela não pode ser mudada por atribuição, vai dar um erro, né? A não ser que eu faça um cast, que é uma forma de alterar o tipo de uma variável. Mas em C, para eu fazer esse mesmo programa, eu teria que definir que o meu número é uma variável do tipo inteiro, usando essa palavra reservada int, e atribuir o 10. E aí depois eu conseguiria alterar esse número para 20. Mas se eu tentasse atribuir um texto qualquer em número, ele ia lançar um erro, porque isso aqui não é possível em C, porque ele é uma linguagem de tipagem forte, que não permite esse tipo de alteração. E estática, porque eu preciso declarar o tipo da minha variável. Então aqui eu teria que criar uma variável do tipo string. Em C não, né? Porque C não tem string. Eu vou falar, mas eu vou falar aqui char. Uma variável do tipo char, que é uma variável do tipo caractere. Ela tem o tipo char e aí eu consigo atribuir a ela uma letra. Para eu criar uma variável do tipo decimal, eu inicio ela do tipo float. Float vem de ponto flutuante, né, que é como o computador representa números decimais. E aí eu crio ela como número decimal e aí eu consigo atribuir 3.5, por exemplo. Eu acredito que é muito importante estudar a tipagem, né? Tipo, saber tipo de variável e como é alocado na memória para eu saber como está funcionando o programa que eu estou escrevendo. Mas em Python nada disso é necessário porque ele resolve isso para você, né? Então, eu posso comentar aqui dos tipos das variáveis só para saber mesmo, mas não é um pré-requisito para escrever o código. Então, beleza. Existem alguns tipos principais. Os tipos principais são inteiro, que é o int, decimal, que é o float, caractere, que é o char, texto, que é string, e é isso que vem na minha cabeça aqui como os tipos principais. Esses tipos principais são os tipos primitivos. Por que são tipos primitivos? Tipos primitivos são aqueles que eu consigo atribuir um valor. Então, quando eu crio uma variável do tipo inteiro, eu atribuo um valor inteiro a ela. E sempre que eu trabalhar com ela, eu vou tratar como se ela fosse um valor. Então, todos os tipos primitivos são tipos valores. Então, o inteiro, float, char e o texto, que é string. O texto, que é string, ele, na verdade, por baixo dos panos, o Python não apresenta assim, mas ele é um tipo complexo. Ele é uma lista de caractere. E qual Não a existe o diferença dele e conceito de... puxar? O string e puxar. Então, mano, tipo, não existe texto, né? Tipo, não existe texto em computação.
um texto é uma lista de caracteres. Então, tipo, um char, se eu criar um char aqui, um char A igual a A, isso aqui é um caractere. Como que um caractere é representado pelo computador? Um caractere ele é mapeado para uma tabela de inteiros. Então, essa tabela se chama tabela ASCII. Tem outras representações, mas a principal é a tabela ASCII. A tabela ASCII mapeia a letra para um número inteiro. Então, na memória, esse caractere aqui, ele é armazenado como um número inteiro, certo? Então, tipo, eu tenho uma tabelona que identifica todas as letras e todos os caracteres, e elas são salvas na memória como um número inteiro, e aí quando eu quero exibir uma letra, eu bato naquele número inteiro, consulto na tabela o que ele representa e exibo a letra correspondente. E aí, para eu mostrar um texto, uma string, que é um texto, ela, na verdade, é uma lista de caracteres. Então, tipo, se eu quiser escrever Aloysio, né? Tipo, vou botar, tipo, aqui Alu. Por baixo dos panos, o computador vai armazenar o meu texto como uma lista de caracteres. Então, tipo, para a lista, pro vetor, né? Na posição 0, eu armazeno o número correspondente ao caractere A. Na posição 2, né, que é a posição 1, sempre começa de 0 em computação, é o L. Na posição 2 aqui, o U. E aí, tipo, eu consigo exibir um texto. Então, tipo, o char é o texto primitivo, puro, e o texto, a string, é uma lista de caracteres. E E aí, no char portanto, você é um não tipo consegue colocar complexo. mais de um caractere. Não. Um char, ele é sempre É sempre um sempre caractere uma só. letra só. Sim. Tá, Uma entendeu. letra ou um caractere, ou um próprio número, né? Tipo, eu tenho a representação do 1 como dígito 1, e não o número 1, né? Que tem essa diferença. Porque, tipo, se eu, se eu tenho uma string 01, é possível, né? Eu consigo criar um texto que é 01. Tipo, um CPF, ele precisa ser um texto, porque ele pode começar de 0, né? Mas se eu criar um número inteiro que seja igual a 01, esse 0 à esquerda vai ser omitido, né? 01 é o inteiro 1. Então, tipo, existem representações de caractere para os números também, né? Para eu conseguir representar esse tipo de texto começado em 0 e outras coisas. Então, pô, beleza, eu acho que de tipagem é meio que isso. E aí aqui em Python, eu vou saber agora que o input, que é o ler uma linha inteira no terminal, ele lê uma string. Ele retorna uma string, que é o tipo do texto, que contém a linha do terminal. Então, se eu executar esse teste aqui e digitar 1, quando ele imprimir o meu 1, esse 1 impresso é um texto. Tanto que, se eu imprimir um número aqui, se eu pedir para ele entrar um número 1, e aí depois eu criar uma variável num2, botar aqui input, e aí eu printar num1 mais num2, e eu digitar aqui 1 e 1, o Python vai printar 11, certo? Porque quando eu somo uma string, quando eu somo um texto a outro, eu executo a operação de concatenação, que é tipo juntar um texto no outro em sequência, assim, né? Então eu tô pegando o texto 1, entre aspas, aqui, e somando mais um texto 1. E aí, se eu fizer isso, eu vou imprimir 11. Só que como agora a gente já sabe os tipos das variáveis, eu posso fazer uma operação aqui no Python que se chama cast, que é forçar um tipo em alguma variável, em algum valor. Então eu posso dar um cast aqui, ó, botar um int entre parênteses no meu input, e aí agora o conteúdo desse input está sendo passado para essa função int, que vai forçar esse tipo como inteiro. E aí o meu num1 e meu num2 vão valer números agora. Então se eu escrever 1 e 1 de novo, ele vai printar 2. Porque eu vou estar somando dois números e não dois textos. Certo? Então, todo mundo consegue executar aí o cachezinho, input, string, int. Faz sentido aí? Isso aqui é uma pegadinha clássica aí, né? Tipo, que o pessoal faz.
se eu somar isso aqui com isso aqui, vai dar o quê? Aí você espera que saia 2 e dá 11, porque eu tô somando string e não tô somando número, né? Mas aqui tá indo sim, tá. Faz sentido sim. Boa, aqui deu bom também, mano. Boa, brabos. Boa. Então, sabendo um pouco de tipo de variável, como atribuir uma variável, o que é uma variável, os tipos primitivos, para fazer alguma brincadeirinha mais legal e já sabendo imputar a coisa, né? A gente precisa saber sobre os operadores aritméticos, né? Tipo, existem dois tipos de operadores, talvez existam mais, mas principais são os operadores aritméticos e os operadores lógicos. Os operadores aritméticos são os operadores de conta, atribuição, tudo que a gente usa para atribuir valores ou para fazer alguma operação que envolve dois valores ou um valor e uma variável. Então, o primeiro operador é o de soma, né? Então eu consigo somar, eu consigo multiplicar, aí multiplicar é o asterisco, eu consigo dividir, que é a barra, e eu consigo em Python usar um operador de potência, então eu consigo fazer 2 elevado a 2, que é 2 asteriscos, e assim por diante. O operador de atribuição é esse igual, e eu tenho os operadores aritméticos, que são os operadores que permitem a gente fazer conta. Então, tipo, sabendo atribuir variável e fazer conta, a gente já consegue fazer uma mini calculadorinha, né? Eu consigo criar um programinha aqui que recebe um número. Então eu vou fazer lá o int input, né? Tipo, para converter o meu número para inteiro. Ou melhor, eu vou até chamar ele aqui de float, porque esse número aqui eu quero que ele seja racional. O cara pode mandar um decimal, pode mandar qualquer coisa. O num2 é um float input aqui também. E aí eu consigo criar um programa que printa, ou melhor, armazena o resultado da soma desses dois numa variável resultado e imprime ela no terminal. Então, tipo, aqui eu posso botar 3.5 e 2 e ele vai imprimir 5.5. Então, aqui a gente já consegue fazer uma soma, né? Com essas primitivas básicas aí de typecasting, de variáveis, tipos de variáveis, operadores aritméticos e entrada, né? E eu já consigo fazer uma calculadora, né? Por exemplo, aqui isso aqui já é o suficiente para eu fazer uma calculadora funcional, né? O que já é bem legal. Todo mundo consegue executar aí. Boa, vou assumir que sim. Então bora fazer aí um programinha que calcula o cômputo a média aí. Recebe 3 notas de um aluno. Computa a média. Imprime. Dá pra fazer aí, mano. Programinha que computa a média. Dá, poxa. Então, tipo, esse tipo de desafio já é legal porque existem desafios de programação na. Enquanto vocês fazem que eu vou ficar falando aqui arbitrariamente. Tipo, existem desafios de programação, né? Existe uma classe de problemas da computação que são desafios que você lê um enunciado ali e aí você resolve, né? Tipo, a OBI, a Olimpíada Brasileira de Informática, ela tem esse formato, tipo, ela tem uns problemas e aí você resolve esse problema com programação.
e ele tem que bater nos resultados certos. Então, tipo, um exemplo qualquer aqui, só pra pegar, pegar uma que eu fiz aqui, 2015. Tipo, fita colorida. Tem um enunciado do programa, e o programa tem uma entrada, né? E aí ele tem que produzir uma saída esperada, e aí você pode resolver isso com qualquer linguagem. Esse tipo de desafio de programação, ele exige algum conhecimento de linguagem e lógica de programação, e mais avançado, ele exige conteúdo de estruturas de dados e algoritmos, né? Análise de algoritmos e afins. E esse tipo de conteúdo é o que é exigido em entrevistas de Big Tech, né? Então, tipo, para você entrar no Amazon, no Facebook da vida, ou até em outras empresas, tipo Nubank, BTG Pactual, é mais simples, mas até tem alguns desafios de programação e tal. Tem uma etapa do processo que tem uma entrevista ao vivo, assim, igual eu tô fazendo aqui, que o cara vai te dar um enunciado, vai te dar um problema, tipo, sei lá, teve uma entrevista que um primo meu participou do BTG, que tinha que fazer um jogo de Jockey Pô. Pô, faz um jogo de Jockey Pô aí pra nós. Aí você vai compartilhar a tela com o cara e vai escrever um código que resolve o problema que ele está escrevendo, e aí você vai analisar se a sua solução é eficiente, o que ela pode melhorar, explicar as estruturas de dados que você usou e a lógica e resolver. Se ele achar que você desenvolveu bem, você é contratado e, e é assim, né? Tipo, no processo seletivo da Amazon teve umas 3 fases assim de desafio de programação e tal, bem nesse modelo. Então é um conteúdo que, tipo, parece meio bobo assim, mas eu acho que é super importante, né? Tipo, para desenvolver lógica e pensamento de programação e de quebra ficar preparado para tipo de entrevista de live coding, que é geralmente o tipo de entrevista que o pessoal acha mais difícil, né? Que exige trabalhar sobre pressão e ter os conceitos todos na cabeça, né? E aí é isso. Então, tipo, aqui eu acho que é da hora a gente ficar brincando com um desafio de programação e tal, e fazendo programinha que resolve esse tipo de coisa usando estruturas de dados para criar uma base, e aí depois você tem essa base, tipo, qualquer linguagem que você quiser aprender, você aprende rapidão e faz qualquer coisa aí. Faz um jogo do Roblox, faz um site, qualquer coisa que precisar, né? Tipo, só estudar as bibliotecas necessárias e boa. E hoje em dia tem bastante site que tem esses desafios, né? O LeetCode, o Code Wars, tem esses sites Sim, assim. mano. Total, mano. Tem muito site. O LeetCode é muito bom. Eu até assinei por um tempo quando eu tava fazendo o processo seletivo. Fiz um processo seletivo de uma startup lá que tinha que fazer uns desafios. Acho que foi no carnaval de 2024. E aí, pô, eu peguei o LeetCode e resolvi uns 100 problemas assim, me ajudou pra caramba. Tem o Naps Academy também. O Naps Academy que tem bastante coisa gratuita, bastante coisa em português. Tem o Khan Academy. Aí eu fiz a média aí, eu mandei no chat da sala aí, eu fiz a média bem vagabundinha aí. Só pra. É isso, mano. Jogou no chat GPT? Tô zoando. Ah, quem dera. Só fui pesquisar como fazia a formatação dos decimais só. Brabo. Mas é. Boa, mano. Eu vou copiar seu código aqui. Aí isso aqui é legal do Python, né? Tipo, no Python, quando você tá. Isso aqui que o Diogo fez, isso aqui é string literal, né? Tipo, é interpolação de string. Tipo, você pega. Você define esse F aqui, que é um caractere reservado. E esse F vem de format, né? De formatação. Aí eu passo a string entre aspas para ele. E aí eu consigo inserir um valor dentro da string com abre chaves. Esse mesmo resultado eu poderia fazer com aquele esqueminha que a gente viu de somar, né? Tipo, eu poderia ter uma string o valor é, aí eu poderia ter um mais aqui, e aí a minha variável, e é isso. Isso aqui eu teria o mesmo resultado que ele atingiu ali, né? Somando as duas variáveis.
Mas com esse F de formatação é legal que eu consigo usar esse dois pontos e ponto aqui para formatar o meu valor numérico. Então, tipo, esse ponto 2F é para indicar que eu vou usar só duas casas decimais. Se eu quisesse três, eu poderia colocar 3, 4 e assim por diante. Então aqui, Explica tipo, aí se eu... o porquê só dá pra usar esse ponto 2F aí só quando tá nesse F, paraná, na partinha. Porque eu coloquei no normal e não foi. Aí eu tive que pesquisar e colocar assim. Mano, porque essa sintaxe aqui, né, tipo, essa expressão aqui de dois pontos e formatação, ela é avaliada por esse F aqui. Tipo, essa palavra-chave que recebe uma string é uma sintaxe abreviada para você conseguir escrever mais fácil, mas por baixo dos panos, o que ele está fazendo é ter uma função f que recebe esse valor que é uma string, e aí recebe outro parâmetro que é a sua variável e recebe a formatação. E aí essa função resolve isso para você e retorna a string, tá ligado? Ah, Só que aí o entendeu. Python tá, tipo, simplificando aqui para você. Então, tipo, para você fazer esse format aqui que você queria fazer na string direto, você poderia dar um cast, dar um cast string aqui e aí dar um ponto 2f, um ponto format, quer dizer. E aí você põe ponto 2f. Se eu não me engano, isso aqui funciona. Não tenho certeza também. Aí, ó. Acho que não, acho que ele printou de qualquer jeito. Será que eu ponho o format no... Não, vamos pesquisar aqui rapidão. Esse format aí tem que ser Não. depois do aspa lá, você dá ponto format e aí entre parênteses você coloca o número. Como é que eu formato para duas casas decimais sem usar o F, sem usar essa parada? Tem um esquema. Vamos ver aqui. Vamos ler a doc. Que é o Python String Format. Vamos ver. Será que essa é a única forma de botar... Vamos perguntar pro Não, oráculo tem do essa aqui, ó, tem conhecimento. essa aqui, ó. Eu vou mandar no chat aí. Que é parecida, mas não tem aquele F no início, né? Mas é parecida. É, então, é tipo, esse F é a abreviação do ponto format lá, mas eu achei que tinha alguma forma de fazer sem precisar botar essas chaves e esse ponto 2F aí. Mas Tem como boa, usar mano. também com o round também lá, a função round lá também tem como usar. Pra arredondar pra duas casas, né? É. Pode crer. Mas boa. Então, tem uma coisa legal, né? Se eu tentar digitar um texto aqui, ele vai só quebrar, né? Ele vai dar um erro de execução, um value error aqui, porque eu tentei converter, tipo, não pude converter string para float. E aí a string é um texto aleatório, né? É... Fechou, já dá pra fazer a média, fazer alguma coisa. A gente tem 5 minutos, então bora falar de condicionais aí rapidão e é isso. Então, bom, depois de variáveis, tipos, operadores, o próximo tópico de desenvolvimento são condicionais. Condicionais são fluxos de controle, né? Operadores de controle. Por que operador de controle? Operador de controle é tudo que salta de uma parte do código para outra. Então, condicionais é se e se não. Se tal coisa acontecer,
executa isso. Se não, executa aquilo. Então, é um operador de controle, porque se isso aconteceu, executa essa parte. Se isso não for verdadeiro, eu pulo para outra. E aí é que eu acabei de lembrar que eu esqueci de um tipo bem importante, que é o tipo booleano. O tipo de variável booleano é o tipo 0 ou 1. Um booleano, ou ele vai ser atribuído 0 ou 1. 0 também é conhecido como falso, false. E 1 também conhecido como true, verdadeiro. Então, uma condicional, ela tem a expressão, a palavra-chave reservada if, e aí eu passo para ela uma expressão booleana, que pode ser se x igual a 2. Então, se x for igual a 2, eu executo esse bloco de código. Se não, else, eu executo esse outro bloco de código. Então, esse conteúdo que eu passo para o if é uma expressão booleana. É uma expressão que ou retorna verdadeiro ou retorna falso. Certo? E aí aqui, diferente do operador de atribuição, que é um operador de aritmética, um operador de atribuição, o operador lógico de comparação, ele usa igual a igual para diferenciar. Então eu coloco igual duas vezes. E aí isso aqui é o operador de comparação. Se uma coisa é igual a outra. Então eu posso ver se uma coisa é igual a outra, eu posso ver se uma coisa é maior que a outra, eu posso ver se uma coisa é menor, se é menor igual, maior igual. Eu posso ver se é diferente, que aí eu uso exclamação igual. Em Python você pode usar a palavra reservada not. Então eu consigo comparar coisas com essas expressões booleanas e passar ela para dentro do meu if para decidir se eu executo uma coisa ou não. Então, para completar aqui o nosso programa, eu posso pegar a média aluno e decidir se ele passou ou não. A média aqui vai ser 5. Então, se a média aluno, if, a tradução literal de if é se, né? Então, tipo, se média aluno for maior ou igual a 5, 2 pontos. Em Python, a definição de bloco de escopo é feita por indentação, né? É feita por espaços. Uma indentação é 2 barras de espaço aqui nesse editor. Então, quando eu defino meu if, eu ponho esses 2 pontos para dizer que eu estou abrindo um bloco, um escopo de execução. E aí esse bloco aqui vai ser executado somente se essa condição for verdadeira. Então, if, 2 pontos e tab para indentar e definir o bloco. Se aí eu printo, passou o molecote. Se não, else, abre o bloco, print, ai que burro. Então, agora eu tenho um programa que computa a média e verifica